Sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa tarde de oração. Vamos todos fechar os nossos olhos e colocar na nossa tela mental nosso Mestre Jesus. Deus, Pai de infinita bondade, diante de Ti estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra do nosso amigo com todo amor e carinho, com todo o aprendizado que Ele nos ensina toda vez que Ele entra aqui em nossas casas. Deus Pai, infinita bondade, proteja e ampare aqueles que aqui entram pedindo um socorro, pedindo uma ajuda, uma mão estendida, um carinho. Que todos os trabalhadores da nossa casa sejam protegidos pela corrente unificada de Jesus e caridade. Que o nosso irmão Dárcio falará sobre o nosso Mestre Jesus. Que possamos aprender a cada dia mais com os ensinamentos do nosso Mestre. Obrigada, Mestre Jesus, pela tarde de hoje. Que Jesus abençoe, proteja e guarde todos nós aqui presentes, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos trazer uma reflexão para esta tarde e dentro disso nós vamos perceber, porque nós não temos ainda uma consciência muito plena da grandeza de Deus. Jesus, Ele nos tinha dito: na casa de meu Pai há várias moradas. E se assim não fosse, eu não vos teria dito. Então, todo este universo são moradas da casa do Pai, com seus planetas, constelações, tudo é morada da casa do Pai. Então vamos perceber que existem inúmeros mundos primitivos onde o espírito começa a dar o primeiro passo na sua reencarnação. São espíritos recém-saídos do mundo espiritual. Começam a jornada reencarnatória. Então são espíritos que ainda são muito embrutecidos. Eles têm mais força do que intelecto, razão. Poderíamos dizer que são aqueles espíritos que estageiam naquela situação do homem das cavernas, ainda muito fraco de amor, mas muita força física. Então, quando o espírito aí estageia, vai começando a preparar os seus caminhos, quando ele encontra-se numa posição melhor, ele pode ascender a um mundo superior. E o mundo superior, a seguir, é o mundo de provas e expiações, que é o nosso, onde nós estamos. E é muito fácil constatar uma certa evolução que nós construímos, porque nós já não temos aquela forma daquele tipo homem das cavernas. A própria forma física, ela muda um pouco. Já temos mais sentimento, já temos mais condições intelectuais. Então, percebe-se uma modificação para melhor, um progresso.
Então nós vamos vendo que após esse nosso mundo, provas e expiações, na hierarquia dos mundos, temos os mundos regeneradores, que é para onde o nosso planeta Terra está se conduzindo. Sem dúvidas, é um planeta que será muito melhor. A Terra será um planeta regenerador muito melhor, onde não teremos mais as difíceis enfermidades, não teremos mais as violências, homicídios, corrupções, e todos estarão vivendo num clima de fraternidade e de paz. Essa é a característica desses planetas regeneradores, onde a Terra será um. Claro que, ao passar para um plano desse, nós ainda iremos trazer algumas provas do passado, mas nós chegaremos com uma condição espiritual melhor e em condições de melhor suportá-la. Então nós vamos vendo que estamos no mundo de provas e expiações, mas todos iremos passar para o mundo de regeneração? Infelizmente não. Porque esses mundos nós temos que fazer por merecer. Por que aqui chamamos a terra de provas e expiações? Porque somos espíritos ainda muito imaturos. Somos crianças espirituais. Somos espíritos comprometidos com a justiça divina. Somos espíritos ainda que precisamos desenvolver qualidades morais, éticas. Mas nós, infelizmente, somos tangidos pela dor. Nesse nosso plano, a dor é a única linguagem que a gente ainda obedece. Então é a dor que nos impulsiona para a frente. E tendo este olhar, então a dor não é algo tão ruim como nós pensamos. Porque é a dor que nos leva a reeducar o nosso espírito, a adentrar condições melhores espirituais, a quitar as nossas consciências endividadas com a justiça divina. Então, por isso que aqui são planos de provas e expiações. Todos nós temos as nossas provas a passar, as nossas expiações. É uma característica do nosso plano. É como se aqui fossem trazidos espíritos que precisam passar por esse burilamento. Mas para que possamos alcançar os planos regeneradores, precisamos nos modificar. Porque aquele que persiste na violência, no crime, nas corrupções, enfim, nas situações que levam e ferem ao semelhante, eles não encontram uma condição psíquica para viver num planeta novo, regenerador. Porque o modus de vida será a fraternidade entre todos, sem guerras, sem conflitos, sem nada. Então esses espíritos não encontram um ambiente adequado. Então o que ocorre? Em não se modificando, e a Terra indo para o seu caminho regenerador lentamente, esses espíritos, quando desencarnam aqui, o que ocorre? Já está sendo feito aquilo que Jesus dizia: separar o joio do trigo.
Essa separação já está sendo feita. Então, todos esses espíritos, os encarnados que não se modificaram para melhor, ao desencarnar, serão então reconduzidos a planos inferiores. Eles ficarão, enquanto espírito, estagiando nas regiões espirituais desses planos inferiores, se adaptando para depois lá reencarnar. E claro, muitos desses espíritos são dotados de uma certa inteligência. Então eles terão um papel importante de estar ajudando aqueles espíritos mais atrasados. E quando o burilamento da dor os transformar em espíritos melhores, quando eles se libertarem destas imperfeições, poderão ter de volta o passaporte para voltar ao planeta. Assim aconteceu na Terra, quando o planeta Capela chegou ao estágio de evolução, mas não eram todos que podiam seguir essa evolução. Então muitos foram degradados para onde? Para a Terra. E aqui vieram nos auxiliar. Quantas tecnologias ou quantas outras modernidades foram trazidos desses povos que tinham conhecimento melhor. As raças que se fizeram pelo mundo são influências desses espíritos que para aqui vieram. Então eles deram um impulso muito grande ao nosso planeta. E dizem que todos os capelinos que para aqui vieram já retornaram ao planeta de origem. E dizem também que o último capelino a retornar foi Einstein. Então, depois desses mundos regeneradores que eu disse, na progressão nós temos os mundos felizes. Aí nós não temos meios de comparação. Porque o plano espiritual, ele nos traz, ele nos explica, ele nos mostra até onde nós temos condições de compreender. Mas falar sobre mundos felizes, nós não temos consciência ainda do que é felicidade. E o próprio Jesus já dizia: a felicidade não é deste mundo. Porque aqui nós podemos ter momentos felizes. Hoje você pode conseguir algo que você queria, um imóvel, um emprego, uma viagem, algo que te faça feliz. Mas é uma felicidade real? Não é. Porque daqui uns 10 dias pode ocorrer de você receber uma notícia das mais trágicas. E acabou aquela tua felicidade. Então ela é muito tênue aqui. Então ela é muito oscilante. Então nós não conhecemos a verdadeira felicidade. E nesses planos, os espíritos vivem num total estado de felicidade. Em qualquer circunstância. E olha como nós temos o olhar equivocado para com felicidade. Um desses espíritos, eles trazem uma colocação dizendo: muitos acham que nós estamos num plano feliz e cultivando realmente a felicidade. Sim, estamos sim. Mas a nossa maior felicidade é quando nós vamos aos planos inferiores socorrer e auxiliar. Essa é a nossa maior felicidade. Então, enquanto nós colocamos a felicidade como conquista de alguma coisa, para esses espíritos mais avançados, a felicidade está no servir.
estar no ajudar, estar no socorrer. Olha que diferença de conceito de felicidade. Nós, espíritos inferiores, perante essa colocação dos espíritos superiores. E ainda na escala evolutiva, acima desses planos, existem os mundos divinos. Não temos condição de compreender. Mundos divinos são mundos onde habitam espíritos da qualidade de Jesus, de Maria de Nazaré, de Paulo de Tarso. São mundos que são espíritos desse teor de elevação. São espíritos que atendem às solicitações de Deus para o mundo. Então são espíritos, dentro de uma hierarquia muito grande. Então esses mundos, fica muito difícil a nós compreendê-los. E aí a gente vai percebendo que o nosso plano, provas e expiações, ele faz fronteira com os mundos primitivos. E aí a gente percebe o quanto nós estamos distanciados dos mundos divinos. E aí isso nos mostra o quanto que nós temos que progredir, o quanto que nós temos que trabalhar, o quanto que nós temos de evoluir. Jesus é o governador planetário do nosso mundo. E Jesus foi o arquiteto do planeta Terra. Porque Jesus fez a sua evolução espiritual em outras moradas do Pai. Porque, como eu disse, existem várias moradas onde o Espírito em cada uma delas vai estagiando, vai aurindo condições espirituais melhores, para que no momento oportuno ele alcance a destinação que lhe foi dada de se tornar espírito de luz. Então Jesus, já junto com os construtores espirituais, planejou então o próprio formato do nosso planeta, os mares, as florestas, tudo isso que nos cerca foi planejado por Jesus como diretor, como governador espiritual do planeta. Então, nós vamos percebendo o seguinte, que a força do progresso vai tudo arrastando para melhor. Nós também. E o importante é que nós não dependemos de ninguém. Dependemos única e exclusivamente de nós mesmos para essa conquista. Então você pode perguntar, perante tantos mundos que aí existem, por que os Estados Unidos, quando lançou uma nave à Lua, não viu ninguém caminhando por lá? Por que nas experiências que foram enviadas até Marte, onde pousaram-se as naves, onde foi fotografado o planeta, onde foi mostrado vários aspectos, e não aparece ninguém? Então, como, se todo esse plano é habitado, por que não aparecem pessoas nessas filmagens? E aí temos que entender o seguinte: quando nós encarnamos, então a espiritualidade determinou que nós vamos encarnar no planeta Terra. Nós temos o nosso corpo espiritual e o perispiritual. Então, para nosso espírito realizar a experiência, ele precisa de um corpo físico para o espírito fazer a sua experiência.
E o corpo físico que nós temos é aquele que mais se ajusta às condições de atmosfera, pressão e temperatura do planeta. Então, este corpo nosso, ele aguenta toda a pressão, toda a condição atmosférica, a temperatura. Talvez se o nosso corpo fosse outro, nós não aguentaríamos viver aqui. Mas ele aguenta. Então é um corpo preparado para as condições desse mundo. E como ainda é um mundo grosseiro, a Terra é ainda um mundo grosseiro, o nosso corpo físico também é grosseiro. É totalmente material, é grosseiro. Agora, à medida que se progride, os corpos vão tomando formatos diferentes de acordo com a condição do planeta. Então, se é um planeta que os corpos obedecerão à temperatura, à pressão, à atmosfera daquele orbe. Então, às vezes, a coisa é mais suave. Então, não precisa de um corpo tão denso como o nosso. E existem planos que o corpo é tão sutil que ele quase que se confunde com o espírito. Então nós não vamos enxergar mesmo, porque ele tem uma sutileza tão grande, quase semelhante ao espírito. Então um país pode mandar uma investigação planetária, não tem ninguém, parece que não tem ninguém. Os olhos humanos ainda são muito frágeis para perceber a presença, mas com toda certeza em volta há uma vida intensa que está sendo vivida. É como esse exemplo: se um mergulhador vai fazer uma experiência no fundo do mar, ele precisa da roupagem especial, a pressão da água, atmosfera, tudo essas coisas. Então tem que trazer cilindros de oxigênio, roupas especiais para poder fazer uma pesquisa no fundo do mar. E é assim como nós estamos na Terra. Mas se ele for dar um mergulho numa piscina, não precisa nada disso. E é como se porta os mundos mais avançados. Então, neste universo há uma infinidade, e tudo isso está sempre em progressão, em evolução para uma condição que leva o espírito à sua luminosidade. Agora nós vamos pensar numa coisa. Na época de Kardec, nós não tínhamos nem 10% do conhecimento de astronomia que nós temos hoje. Hoje nós podemos fotografar a galáxia. Então, vejam bem, só no nosso sistema solar existem 100 bilhões de sóis como o nosso. Só no nosso sistema solar. 100 bilhões de sóis como o nosso. E cada sol com o seu componente, com o seu conjunto de planetas. Como a Terra, como o Sol, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, tudo isso. Então são 100 bilhões só na nossa constelação, na nossa galáxia, com todo o seu cortejo de planetas. Existem mais de 200 bilhões de planetas com tudo isso. E aí a gente pensa que o nosso time é a coisa mais importante do mundo. Olha só a grandeza de Deus. Se você pegar um avião agora, voando a 350 mil quilômetros por segundo,
para você chegar na galáxia mais próxima, que é a Capela, você vai levar 34 anos. Se você pegar um avião agora que voa a velocidade da luz, existem galáxias que você vai levar para chegar lá 42 bilhões de anos. Existem outras galáxias que emanam a sua luz, mas não dá tempo de chegar aqui na Terra. Às vezes nós percebemos a luz, esse firmamento, as estrelas. Então você percebe a luz de uma estrela. Às vezes aquela luz só agora está chegando aqui. Pode ser que aquela estrela nem mais exista. E agora os cientistas chegaram a uma conclusão. Através de estudos, eles perceberam que a quantidade de energia nas galáxias, ela é insignificante para explicar o quanto de energia existe nos espaços do universo. E já cogitaram em universos paralelos, em vários universos. E isso já é uma comprovação. Então nós não temos um universo. Nós temos inúmeros universos. Então você acha que Deus ia criar todo esse aparato universal apenas para o nosso deleite? Apenas para nas noites podemos observar o firmamento, as estrelas? Evidentemente que não. Existem sim mundos onde cada um recebe os seus habitantes que também estão esforçando-se cada vez mais para atingir o caminho iluminativo. Quando Kardec ele conversa com os espíritos superiores, quando fazia a codificação da doutrina, e perguntou: qual é a religião das galáxias? E os espíritos responderam: a religião das galáxias chama-se religião cósmica do amor e da sabedoria. Eles não falaram que era a religião do espiritismo, ou que era do catolicismo, ou que era do evangélico, não. Religião cósmica do amor e da sabedoria. Então, você acha que Jesus, com toda a sua grandeza espiritual, com toda a sua estrutura espiritual, viria para um planeta dos menores da nossa galáxia, uns dos mais atrasados desta nossa galáxia, apenas para fundar uma religião, uma seita religiosa? Não. Jesus veio para nos ensinar as leis morais. As leis morais que estão no Evangelho. E todas essas leis morais que estão no Evangelho, que nós utilizamos, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, todas as leis morais que aí se encontram são as mesmas leis que vigem em todo o universo. Todo. Aquilo que nós estudamos aqui é estudado em todo o universo. Então Jesus não veio fundar uma religião, ele veio nos ensinar essas leis morais. E quando nós
interiorizamos essas leis, quando nós permitimos que essas leis nos guiem na nossa conduta, quando nós nos afinizarmos por inteiro com o Evangelho de Jesus, nós teremos condições de morar em qualquer das moradas do Pai. Porque são as mesmas leis, são os mesmos caminhos. Então aí a gente vai pensando, os mundos progridem, essa infinidade de galáxias, e a gente pensa, nós não temos como definir a grandeza de Deus por todos esses universos que aí estão. A progressão constante dos mundos, como no caso da Terra, ela está passando para plano regenerador. Então ela é um planeta que está como que em reforma para receber os novos habitantes. Então esses cataclismas, terremotos, tsunamis, maremotos, tudo isso são como se uma casa velha está sendo reformada para a nova era que aguarda. Muito possivelmente, como diz os Espíritos, a própria Terra terá uma configuração geográfica um pouco diferente. Mas ela está em reforma. Então, como tudo vai progredindo, como os mundos vão progredindo, ocorre o mesmo conosco. E o nosso mundo interior? E a progressão do nosso mundo interior? Porque o nosso mundo interior, que é a nossa consciência, também progride, também avança. E nós passamos também nesse mundo interior pelos nossos tsunamis, pelos nossos terremotos, maremotos, que são as dores, que são as dificuldades, que são as provações, as expiações e tudo aquilo, né, que nos faz sofrer. Então o nosso mundo interior também tem que progredir, mas compete a nós. Como eu disse no começo, nós não dependemos de ninguém. Para você alcançar a felicidade suprema que esses espíritos vivem, você não depende de ninguém. Você depende única e exclusivamente de si mesmo. E observando tanta grandeza, observando esses espíritos que são felizes ao extremo pelo fato de vir ajudar, socorrer, auxiliar. E aí a gente olha para as condições nossas, às vezes nos achamos os maiores, às vezes estamos nos atritando facilmente uns com os outros, guardamos tóxicos no nosso interior, como as revoltas, as mágoas, os desejos de vingança. Deixamos que ainda que o egoísmo, o orgulho proliferem como ervas daninhas no nosso interior. Precisamos modificar esse mundo também. Precisamos começar a fazer essa limpeza interior, para que nós possamos alcançar as condições meritórias de viver no mundo mais feliz. Tem muitas pessoas que falam, eu não quero mais voltar para cá. Mas faça por merecer. Olhe a si mesmo, olhe no seu interior, olhe no seu pensamento, busque qual é o padrão de pensamento, de sentimento, de conduta, e você vai ter uma resposta, se você realmente vai voltar para cá ou não vai voltar para cá, a não ser necessário.
Então, essa colocação de Jesus, né, as várias moradas do Pai, estão sempre nos levando a essa reflexão de um trabalho enorme, de um esforço grande que temos que trazer para nós mesmos. Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado e que Jesus nos abençoe.